Olá pessoal, me chamo Water, faço parte aqui do time de pré-vendas na Smart e hoje a gente vai falar um pouco sobre RPA no Power Automate. Lá eu vou passar uma breve introdução sobre a parte de fluxo, tanto do Power Automate em nuvem quanto para o desktop. Um contorno aqui do que a gente vai ver. Como todos sabem, o Power Automate é uma ferramenta dentro da Power Platform, que é uma dos produtos e dos serviços que a Microsoft oferece para a gente. O que a gente vai ver dentro do Power Automate se divide ali entre fluxos da nuvem e fluxos de RPA. O da nuvem ele é executado ali ele é executado sem uma máquina ali presente, ele é executado na nuvem, como o próprio nome diz. Ele vai ter gatilhos ali que acionam ele, então ele pode ter alguma condição, ele pode ser um botão para poder ser acionado, ou ele é agendado com alguma data, algum tempo específico, né? Aqui a gente tem a parte de cloud da Microsoft, onde a gente os serviços da Microsoft, tanto o 365, o Dynamics, o Azure, a Power Platform, eles se combinam ali para a gente poder desenvolver soluções com cada vez mais recursos. Então, a gente vai estar passando um pouco por cada ponto, por cada possibilidade ali que essas combinações vão nos proporcionar. Aqui a gente tem uma visão geral da Power Platform, então ela é dividida ali nesses 4 serviços, no caso o Power BI, o Power Apps, o Power Automate e o Power Virtual Agents. Com base com mais recursos, a gente pode usar ali o Data Connectors, onde a gente tem inúmeros conectores para a gente tanto obter dados, realizações, combinado com a utilização da inteligência artificial da plataforma, que é o iBuilder, que inclusive a gente vai utilizar dentro da solução. No caso, a gente vai trabalhar mais com essa parte aqui da Power Platform ali, usando recursos ali do Dataverse para a gente armazenar a solução do que a gente desenvolver com os recursos de fluxo do Power Automate. Aqui temos uma visão do Power Automate, que é para as pessoas se concentrarem em tarefas que elas vão ter uma maior possibilidade de criatividade, não ficar somente naquilo de tarefas repetitivas que ela não vai poder fornecer o que ela tem de habilidade, a criatividade que ela pode exercer em alguma tarefa que ela pode ser mais útil quando aplicada essa criatividade da pessoa. Então é para a gente poder liberar o potencial que as pessoas normalmente ficam presas naquele trabalho repetitivo. O Power Automate, acredito que tanto o Power Automate, Power Apps, muitos de vocês já têm familiaridade. Onde a gente pode construir fluxos de maneira bem simples, ali começando de um gatilho, e a partir desse gatilho a gente pode, utilizando os conectores para exercer ações dentro do processo. Então, aqui a gente tem até uma ilustração do modo que isso acontece. O conceito de hyper automation é ali é a parte onde a gente tem um recurso, uma abordagem que combina recursos para desenvolver uma solução. Então, ali com base em processo, na tentativa de automatizar, a gente combina tecnologias incluindo fluxos de trabalho, inteligência artificial, robótica, para desenvolver uma solução. Esse é basicamente isso o conceito de hyperautomation, onde a gente combina essas ferramentas, essas tecnologias para desenvolver uma solução
que é basicamente a abordagem que o Power Automate tem. Então, ali aqui a gente tem exemplos dessas três divisões, que é uma parte de RPA, que a gente pode desenvolver processos robóticos, a parte de nuvem, que a gente desenvolve os fluxos para ter certa recorrência, pega características de condição ali, de acionamento desses fluxos. E temos ali também, de exemplificando, a parte de IA, onde a gente vai poder utilizar de maneira simples a inteligência artificial para poder obter informações, pegar mais recursos dentro das atividades que normalmente a gente executa dentro dos processos que a gente tem dentro da empresa. Então, o Hyper Automation, esse conceito do Power Automate, é feito nessas três condições aqui, que vão claramente se desenvolvendo cada vez que a gente olha mais a fundo nos seus pontos. A parte do Power Automate, se a gente fosse dividir ele em pilares, a gente tem essa parte de automação em escala. Então, sempre que a gente olhar dentro da nossa empresa e conseguir identificar esses processos em massa, e a gente ter uma forma da gente conseguir automatizar eles, a gente pode, sem dúvidas, utilizar o Power Automate. A parte de segurança, como todo mundo aqui também já deve saber, ela funciona muito bem com a parte do Azure, tanto com a parte do Dynamics, a parte da Power Platform, tudo muito bem comunicado ali nessa parte de segurança para entregar soluções com nível de segurança cada vez mais altos. A parte de acelerar a produtividade, então, até pensando no cenário que a gente vai desenvolver aqui nos laboratórios, antes era uma atividade que a gente era feita manualmente, e a partir do uso do Power Automate a gente vai conseguir automatizar esse processo, dividindo ele em recursos da nuvem e uma parte robótica que vai ser executada dentro do nosso computador. A parte de automação inteligente, então a gente não enfrenta muitas dificuldades, o próprio aplicativo, os próprios recursos do Power Automate já fornecem para a gente uma forma mais rápida e mais segura de construir essas soluções sem muitos problemas, então tudo muito bem comunicado nessa parte. A parte dos conectores, no caso a gente tem contando aí com mais de 650 conectores, onde a gente pode utilizá-los desde a parte de obtenção de dados até a parte de executar as ações. A gente não vai trabalhar muitos conectores diferentes nessa parte do laboratório, mas a gente vai trabalhar ali com os principais ali, que tem a parte do Teams, o próprio conector do iBuilder, que não é para a gente. Tecnicamente, a gente utiliza ele para obter informações, quanto também para executar alguma ação. Dentro do nosso processo, ele vai realizar essas duas atividades. Mas a gente pode contar aqui com inúmeros conectores, com uma vasta gama de possibilidades para a gente realizar dentro dos nossos fluxos. Aqui a gente tem o cenário do RPA, só para a gente ter uma base. Então, é um mercado que, para 2023, ele já tem uma expectativa ali de 4 bilhões. Se a gente for... ele tem esse gráfico do Gartner para a gente se orientar. A Microsoft, ela, na questão de RPA, ela se encontra ali na parte dos líderes. Então, desde que a gente vai ver um pouco mais também sobre isso, desde que ela adquiriu a Sofimotive para complementar o Power Automate, ela vem crescendo nesse cenário. E no mercado de RPA, ele deve superar os 12 bilhões em 2023. Então, a gente tem alguns tópicos aqui que são levantados que já demonstram esse crescimento iminente do cenário de RPA. Até também pela questão de o mundo está se modernizando. Então,
tudo que é antigo ou vai parar de funcionar ou acaba precisando de alguma solução para poder se comunicar com esse mundo novo, que é basicamente acontece tudo em nuvem. Então, o cenário de RPA, só para a gente ter uma noção, vem sendo cada vez mais. Aqui novamente, aqui pelo Forrester agora, a gente tem novamente a Microsoft dentro do cenário dos líderes aqui, novamente mostrando o crescimento e o impacto que as soluções Microsoft dentro da Power Platform com o Power Automate vem desempenhando. A questão da Soft Motive, que no caso a Microsoft tinha a solução dela de RPA, mas ela adquiriu essa outra empresa para poder complementar e aumentar o que ela podia oferecer dentro do cenário de RPA. Então, só para a gente ter esse contexto histórico de como a parte do Power Automate e RPA se desenvolveu. Aqui a gente tem uma visão do que a gente vai construir ali em nuvem. Em nuvem não, é em RPA. Da construção do fluxo desktop. Como vocês podem ver, ele funciona de maneira parecida com a construção de um fluxo em nuvem, onde a gente vai adicionando ações para realizar o processo em si, que o robô precisa realizar. No caso aqui, o Power Automate é uma questão de, como eu tinha dito anteriormente, de tentar revitalizar a questão dos aplicativos que foram perdendo sua relevância ali ou não conseguiram acompanhar a modernização. No caso, a gente tem alguns pontos aqui de facilidade de uso alguns pontos positivos, né, da questão do uso do Power Automate em relação aos demais. A gente tem a facilidade de uso. Novamente, tudo que a gente tem de solução Microsoft, normalmente ela ali é de baixo código ou nenhum código. No caso, dentro do Power Automate Desktop, a gente, na esquerda, a gente tem uma barra de ações onde a gente pode procurar ali coisas que vão adiantar nosso processo. Então, ela conta desde processo de automação web, mexer com planilhas do Excel, ele já fornece diversas ações para a gente dentro do aplicativo para poder facilitar, onde a gente pega essas ações e arrasta para a nossa timeline de execução, que é o que se encontra ao meio da tela aqui, como exemplo. E a partir disso a gente configura essa ação que ele vai realizar. A gente pode parametrizar algumas coisas ali de acordo com a ação que a gente realizou, por exemplo, a utilização uma ferramenta de abrir o navegador. A gente pode definir alguns parâmetros como a URL inicial, se a gente quer que ele seja maximizado, minimizado ao abrir, se a gente quer que ele espere o site que a gente abriu, no caso, carregar para ele começar a executar os próximos passos. Então, cada ação que a gente for utilizar dentro do nosso fluxo, a gente tem essa forma de parametrizar. A gente pode mexer ali também com a questão com condições para tratar os erros, então a gente pode desenvolver condições dentro do nosso fluxo para poder, caso tenha acontecido algum problema, a gente possa voltar uma etapa anterior ou lidar novamente com essa ação. E também a parte do Power Automate que conta com os recursos avançados, como suporte a script, VB-script, Python. Normalmente é muito comum das empresas quererem comunicar com o SAP. O SAP é um pouco complicado da gente mexer. Então, normalmente, esse cenário de RPA entra muito nessa questão de utilizar scripts ali dentro do Power Automate, combinado com o que ele pode fazer da parte robótica que a gente constrói durante as gravações na construção de um fluxo.
Aqui a gente tem normalmente as áreas de comunicação do Power Automate, como tinha dito anteriormente do SAP, a própria comunicação com Dynamics, o uso de serviços cognitivos para a gente tanto capturar ícones, informações em tela, onde a gente não tem essa facilidade de comunicação, tanto com o API, a parte de conexão com e-mail, banco de dados, é uma questão bem ampla do que nos itens que a gente pode utilizar, ou pode desenvolver com o Power Automate. Aqui a gente tem alguns exemplos, tanto listado quanto aqui na imagem de exemplo. Novamente a frase, uma ponte entre o antigo e o novo. Tanto novamente pensando no cenário que a gente vai desenvolver em laboratório. A gente tem aplicativos que foram desenvolvidos há muito tempo e não foram pensados para se comunicar com uma estrutura de armazenamento em nuvem. Normalmente se trabalha esses aplicativos ou em servidores locais ou na máquina mesmo. Então, para realizar essa modernização, a fim de fazer com que esse aplicativo não perca sua funcionalidade só por não estar modernizado, o Power Automate fornece essa ponte entre as questões das APIs e aplicativos legados. Aqui a gente tem um ponto que fala da forma intuitiva que o Power Automate tem da construção do seu fluxo. Normalmente, a construção se baseia ali ou a gente adicionando as ações para ele executar alguma tarefa, ou a gente gravando. A gente vai entender um pouco melhor o que é essa questão de gravar, mas basicamente é a gente executar o processo normalmente. No caso do vendedor, ele abrir o aplicativo, clicar no botão novo, nova fatura, adicionar as informações nos campos necessários e salvar as informações no banco do aplicativo. Com base nessas ações, tendo um gravador ali do Power Automate, ele guarda essas informações para ele poder ter um método, um passo a passo ali de gravar, de executar essas ações posteriormente. Então, essa forma intuitiva se baseia tanto nisso de ter uma facilidade na gravação, quanto a gente também poder utilizar ações prontas ali dentro do aplicativo para poder construir o fluxo.